Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje, você confere. Produtores de dourados poderão cultivar variedade inédita de cártamo desenvolvida pela UFGD. Mais resistente ao clima da região, a planta é usada na extração de óleo, que ajuda na redução do colesterol. Sorgo ganha espaço em Mato Grosso do Sul, com crescimento de área plantada alcançando 80 mil hectares. No bate-papo com o produtor, nós vamos conhecer o programa MS Mais Seguro e saber como cadastrar a propriedade rural. E mais, conheça a Ana Paula, agricultora e artesã, que usa a técnica japonesa de crochê para confeccionar bichinhos do Pantanal. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. A gente abre o Semear MS de hoje com uma excelente notícia para os produtores rurais. Uma descoberta feita pela UFGD vai permitir que pela primeira vez o cártamo possa ser utilizado aqui em Dourados. Até agora, a planta era quase impossível de ser produzida na região, aí por causa do clima. Mas a nova variedade, mais resistente e adaptada, muda essa realidade. O cártamo é da família do girassol e se destaca pelo óleo extraído de suas sementes, rico em ômega 6 e ômega 9, que ajuda a reduzir o colesterol e contribui para a saúde do coração. Estas cápsulas concentram o óleo de cártamo. Ele é extraído desta planta, que nesta época está em fase de floração. As sementes são ricas em ácidos graxos e por isso se tornam reconhecidas nas farmácias como suplemento para a saúde. A importância do cártamo está no óleo, os teores de óleo dela. Ela tem ácido oleico e linoleico, que seria o ômega 6 e o ômega 9, que é muito importante para a questão da circulação, do coração, né? O cártamo é da mesma família do girassol e já tem tradição em países como México e Estados Unidos. Aqui no Brasil, pode ganhar espaço. Dessas pequenas sementes, é possível extrair até 36% de óleo, o que gera benefícios não só para a saúde, mas também para o produtor e para o solo. Esse plantio aqui, ele foi feito no mês de maio. Então, o ciclo do cártamo é um ciclo mais ou menos de 120 dias. E é interessante porque ele vai cobrir o solo por maior tempo. Ele tem um sistema radicular muito interessante em termos de melhoramento da raiz, da aeração, etc. E o produtor, é lógico que ninguém vai plantar nada sem saber para quem vender e quanto vai vender, né? E isso também, nós como que estão trabalhando para essa variedade, nós temos também que dar para o produtor alguns caminhos, né? Fala, olha, a indústria tal compra, o preço é esse, e fazer contrato. No campo, as flores do cártamo costumam ser amarelas. Mas aqui em Dourados, este pesquisador desenvolveu uma cultivar branca, que hoje colore a fazenda experimental da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Em 2016, eu tinha uma área aí, mais ou menos de uns 1 hectare de cártamo, tudo de flor amarela. E eu andando naquela área ali, eu vi 2 plantas de flor branca. Então, assim, eu tinha 2 coisas, né? Eu poderia ter falar, não, para que 2? Por que essas plantas estão aqui? Não quero, né? Arranca. Mas não, eu falei assim, por que não tentar selecionar, né? Então, eu arranquei aquelas 2 plantas, eu esperei ela amadurecer, colhi as sementes dela, e a partir dali eu comecei um trabalho de seleção. As 2 plantas de flor branca, elas surgiram por mutação. É uma maneira que a natureza tem, né? E aí, quando nós começamos a selecionar essas plantas de flor branca, então nós fomos fazendo seleção massal, ou seja, a gente plantava uma área, tirava todas as flores amarelas, porque nós estávamos querendo a branca, então a gente foi fazendo essa seleção. E pelo que nós estamos vendo aqui, não só esse ano, mas já há vários anos ela está mostrando esse potencial.
Hoje, o Ministério da Agricultura reconhece apenas 3 variedades de cártamo no país, mas a nova variedade desenvolvida aqui já tem pedido de registro em Brasília. Já encaminhamos para o Ministério da Agricultura o pedido primeiro da proteção do material e em seguida a gente pede o registro da variedade. A variedade vai sair em nome da universidade, que nós selecionamos ela dentro da universidade, nada mais justo. A planta é considerada uma cultura de inverno, recomendada para semeadura entre março e abril, porém encontra obstáculos no clima úmido, que favorece a incidência da alternária, doença que compromete severamente o desenvolvimento da lavoura. Então eu trabalhei com cártamo desde 2010, de lá eu venho trabalhando com cártamo, e eu já estava quase desistindo de estar trabalhando porque eu não conseguia colher. O nosso clima aqui, o nosso inverno é um inverno úmido. E o úmido, ele favorece a doença. Então o que acontecia? Quando a planta estava nesse porte aqui, praticamente ela não tinha mais folhas. Então na hora de encher grão, faltava fotossíntese para a planta. Então as produtividades eram muito pequenas. Então uma das coisas importantes nessa planta é a sanidade. É lógico que a alternária, ela é uma doença que ela aparece no México, ela aparece onde tem cártamo, ela vai surgir. Mas aqui ela está surgindo assim, uma incidência ainda moderada. Na visão deste produtor e engenheiro agrônomo, o cártamo tem futuro em Mato Grosso do Sul e pode ser uma boa alternativa para diversificar a produção. Temos um clima extremamente favorável à cultura do cártamo. O que nós podemos hoje fazer é simplesmente preencher a cadeia comercial. A partir do momento que a cadeia comercial estiver completa, não tenho dúvida que essa será uma cultura com muita área aqui no Mato Grosso do Sul. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. A Embrapa oferece curso permanente e gratuito Apicultura para Iniciantes, com carga horária de 20 horas e inscrições abertas de forma contínua. A capacitação é destinada a produtores, estudantes, agentes de ATER e interessados, abordando identificação de espécies, produtos apícolas, materiais, instalação de apiários e técnicas de manejo. Informações no e.campo.meionorte@embrapa.br. Curso permanente gratuito sobre hortas em pequenos espaços com carga horária de 12 horas e inscrições abertas de forma contínua. Destinado a pessoas em ambientes urbanos, o curso aborda fatores essenciais para o sucesso da horta, escolha de recipientes, técnicas de plantio, manejo, controle natural de pragas e benefícios das hortaliças para a saúde. O evento é online e gratuito. A Embrapa oferece curso permanente gratuito sobre galinhas caipiras, como iniciar ou aprimorar uma pequena criação. Destinado a todos os interessados, o curso aborda aspectos fundamentais da criação, tipos de aves, alimentação, prevenção de doenças, manejos, experiências de criadores, associações, comercializações, entre outros. Informações no e-campo.meionorte@embrapa.br. No próximo bloco você confere. Sorgo ganha espaço em Mato Grosso do Sul com crescimento de área plantada alcançando 80 mil hectares. E mais, conheça a Ana Paula, agricultora e artesã que usa a técnica japonesa de crochê para confeccionar bichinhos do Pantanal. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios.
volta para falar de diversificação de culturas. O sorgo tem ganhado cada vez mais espaço em Mato Grosso do Sul e nos últimos 5 anos a área plantada cresceu mais de 15 vezes, chegando a quase 80 mil hectares. Com custos de produção menores e maior resistência a períodos de seca, a cultura se apresenta aí como uma alternativa promissora ao milho, especialmente na safrinha. Com grãos pequenos e muito nutritivos, o sorgo é um aliado na produção de silagem para nutrição animal e também pode ser utilizado na indústria de alimentos. Além disso, destaca-se como uma alternativa mais econômica ao milho. Em Mato Grosso do Sul, essa cultura vem ganhando espaço nos últimos anos. A área cultivada saltou de 4,9 mil hectares para impressionantes 79,6 mil hectares, segundo a Fundação MS. Essa expansão se deve em grande parte à resistência do sorgo a fatores climáticos adversos, como os períodos de seca recorrentes. O sorgo é uma cultura de verão, né, de clima estival, né? Ele é da região de meio seca da África, né? Então ele tem uma tolerância à seca muito forte, né, muito grande. Diferentemente do milho, né? Então ele tem tido mais a aceitação na safrinha, foi onde tem condições de espaço de cultivo maior. E na safrinha ele sempre foi empurrado meio um pouco marginalizado, assim por dizer, né? Empurrado mais para o final da época de plantio, porque ele é uma cultura que tolera assim mais essa limitação de falta de umidade. O ciclo médio de produção dessa cultura é mais curto em relação ao milho. Essa característica torna uma opção mais atrativa para os produtores, especialmente em regiões com desafios climáticos. Varia aí de 100, 105 dias a 125, 130 dias de ciclo. Comparado com o milho, então é um ciclo mais curto. Então ele se encaixa melhor nesse final das chuvas aí, porque tem um ciclo mais curto e mais tolerante à seca. Mas é uma cultura que oferece um ganho com menos risco, menos custos. Então é adequada para muitas situações. Uma das maiores vantagens do sorgo em relação ao milho é o seu custo de produção reduzido. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o sorgo pode ser cultivado com um custo até 30% inferior ao do milho. Esse talvez é o maior ponto positivo do sorgo. Como a gente parte de um custo inicial inferior do milho e com uma cultura bastante estável em questão de produtividade, né? A gente entende que o milho tem teto produtivo maior, tem um pagamento superior. Mas em anos de muita de frustração de safra, né, é muito provável, e acontece, né, uma pena, mas acontece, que o produtor acaba não atingindo uma produtividade para atender o custo de produção dele. Para o sorgo, isso é mais difícil de ocorrer. Então, é mais fácil o produtor, no mínimo, atender os custos de produção e sim sobrar pelo menos uma quantidade dessa produção para a lucratividade da propriedade. Quando se trata de maquinário, o produtor não terá que fazer grandes investimentos. De maneira geral, né, são as mesmas máquinas, mesma estrutura, né, vai ter alguma adaptação em questão de plantadeira, disco, alguma coisa, mas isso coisas que o produtor já está completamente familiarizado, que para cada cultura, né, tem um disco específico para semeadura. Mas tirando esse fator, no restante as máquinas são todas as mesmas. O sorgo é amplamente utilizado na nutrição animal, especialmente na produção de silagem com valor nutricional comparável ao milho. Essa qualidade o torna indispensável para sistemas de confinamento de bovinos, um segmento em expansão no país. O principal mercado no Brasil para o sorgo são as agroindústrias de nutrição animal, de produção, né, aves e suínos principalmente. Tem também uma demanda crescente para a parte de nutrição bovinas, confinamentos, e também um mercado agora, dá para dizer, quase emergente para a cultura do sorgo, que é a indústria de etanol. A produção não atende toda a demanda que tem do sorgo. Então, basicamente, o produtor pode ter a segurança, né, nas regiões que mais produzem sorgo, que esse grão que vai ser produzido, ele vai ser comercializado, né, principalmente nesses estados que já têm
um sistema organizado de comercialização para a cultura do sorgo. Embora sua produtividade, que varia entre 60 e 80 sacas por hectare, seja inferior à do milho em condições ideais, ele se destaca pela versatilidade. À medida que o produtor investe na lavoura, escolhendo os melhores terrenos e períodos para o plantio, a produtividade pode aumentar significativamente. Com o mercado em expansão, em algumas regiões já alcança 90% do valor de comercialização do milho. O sorgo no Brasil, ele é balizado muito pelo preço do milho, né? Então, como ele acompanha o preço do milho, normalmente as melhores épocas de comercialização para o milho também serão para o sorgo, né? Dependendo da praça, dos locais onde ele é comercializado, ele acompanha o preço de 80%, 85%, 90% do preço do milho, né? O que a gente percebe que sim, produtores que têm, por exemplo, condomínios, né, produtores que têm um volume maior e conseguem comercializar diretamente com as agroindústrias, acabam conseguindo valores, às vezes, melhores. O sorgo tem mostrado seu potencial como uma alternativa promissora para a safrinha no Brasil. Com a chegada de novas tecnologias e seu desempenho superior em condições de estresse hídrico, ele ganha espaço no campo. Além disso, sua maior resistência à cigarrinha, um dos principais desafios na cultura do milho, confirma sua versatilidade e adaptabilidade. O sorgo ele vem adicionando novas tecnologias que facilitam, né, o cultivo para o produtor. Ao mesmo tempo, a safrinha é uma realidade hoje no Brasil muito forte. E, ao mesmo tempo, sempre quando começa a ter maiores problemas climáticos, principalmente estresse hídrico, o sorgo tem melhor adaptação. Os produtores vêm aprendendo a cultivar o sorgo, aumentando as produtividades do sorgo. Então, é muito provável, né, a gente realmente é otimista no sentido que o sorgo, cada vez mais, ele vai fazer parte dos sistemas produtivos e vai ter um contínuo crescente. Uma artesã do campo que une o amor pela terra com a arte do amigurumi. Ana Paula transforma a fauna pantaneira e peças únicas, levando um pedacinho do agro para o mundo. Essa história inspiradora a gente confere agora no quadro Paixão pelo Agro. Neste sítio, no interior do Mato Grosso do Sul, Ana Paula Gastardello é mais que uma agricultora. Ela é uma artista que encontrou nas linhas do crochê uma maneira única de expressar sua conexão com a terra e com a fauna local. A gente optou pela mandioca e a gente vendia muito aqui para vizinhos, em mercadinhos, a gente entregava em alguns estabelecimentos. E aí surgiu a ideia da gente construir a nossa agroindústria. A gente não conseguiu construir e logo depois a gente perdeu uma planta considerável de mandioca. Desde pequena, a agricultora esteve conectada ao campo, ajudando a família na produção rural. Mas a vida a levou por um novo caminho. Durante a gravidez do segundo filho, ela se apaixonou pelo amigurumi, uma arte de crochê que mudou sua trajetória. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu queria os bichinhos. Eu sempre fiz crochê, mas eu achei que eu não daria conta de fazer. Aí eu comprei um curso online, fui procurar algumas videoaulas pelo YouTube e assim deslanchou, foi embora. Com o incentivo de uma amiga, Ana Paula começou a criar bichos do Pantanal, representando as cores e formas da fauna local em crochê. A princípio, a maioria era de enxoval infantil. Tanto os bichinhos, naninhas, já produzi porta-maternidade, chocalho, roupa, sapatinho. Foi a minha amiga que me deu a dica, a Marlúcia. E o primeiro foi o peixe, foi o pintado, que até então a ideia era fazer o pintado, que é o símbolo de Itaporã. Foi o primeiro que saiu e logo depois dele, se eu não me engano, a capivara. Por último, as araras. Para quem pensou que não conseguiria, ela se superou. Atualmente, cria os próprios modelos. Uma das produções dela ganhou destino internacional e foi para o Canadá.
Além disso, ela também tem uma arara e outros animais em exposição na Casa do Artesão, em Campo Grande. As araras menores são receitas minhas. Eles são produzidos com fio 100% algodão, o enchimento deles é com fibra siliconada, óleos com trava de segurança, então tem todo um projeto mesmo, é um quebra-cabeças, você faz pecinha por pecinha para montar. As araras, você monta todo o corpo, são 3 etapas de pena para ser colocado depois, então é todo um processo. E hoje ela está em exposição na Casa do Artesão. Ela e mais 5 bichinhos, tem tucano, tem mais 2 modelos, tem mais um modelo de arara canindé, uma capivara e uma arara azul. E o trabalho de Ana Paula não se limita apenas ao crochê. Ela encontrou uma forma de integrar sua arte com as outras atividades da família. Eu coloquei todo mundo para trabalhar, literalmente. Cada um faz uma coisa. A minha mãe, eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe sempre fez, aprendeu sozinha. E daí comecei a fazer com ela. E chaveiro, essas coisas, chaveiro, acessórios de cabelo, tudo fica por conta dela. O meu pai, ele produz as peças de madeira. No começo, ele começou com suporte de planta, algumas gamelas, tábua de carne. E aí depois veio a ideia de juntar. A gente viu algumas referências, algumas fotos, e veio a ideia de fazer a junção. Pegar os toquinhos e colocar a arara já no ninho, criar todo um ambiente. E deu super certo. São as que mais têm sido vendidas, elas já no toco, algumas que vão com o ninho também. O futuro de Ana Paula é promissor. Ela participa da ANREST, Associação de Mulheres Rurais e Empreendedoras de Santa Terezinha, e deseja expandir ainda mais as suas vendas. Ela sonha em participar de eventos em outros estados e planeja ensinar a outras mulheres a arte do amigurumi, proporcionando novas oportunidades para quem vive no interior. Os cursos, não só pela parte financeira, mas por poder levar isso para outras pessoas. Eu tenho um projeto que eu quero tirar do papel, que é para poder oferecer cursos para mulheres rurais, principalmente mulheres rurais e mães atípicas, para oferecer o curso de graça. Levar um pedaço do Pantanal para o coração das pessoas é o que mais emociona Ana Paula. Sua arte transcende fronteiras e cria um vínculo entre a natureza e as pessoas. É um sentimento de sucesso, sabe? Assim, eu tô produzindo, pessoa tá indo para fora o meu trabalho, então é algo muito gostoso, assim, muito gratificante, de orgulho mesmo. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos conhecer o programa MS Mais Seguro e saber como cadastrar a propriedade rural na Polícia Militar Rural de Mato Grosso do Sul. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o Campo Mais Seguro, a expansão do policiamento rural aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou o Tenente Coronel Maurício Pavão, que é da Polícia Militar Rural. Coronel, muito bom dia para você, obrigada por ter vindo, E a gente já começa perguntando como é que surgiu o batalhão da Polícia Militar Rural, e a função, a missão dele aqui no nosso estado. Muito bom dia.
Muito bom dia, Valéria. Muito bom dia a todos que nos assistem, amigo produtor rural, amiga produtora rural. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui no programa Semear hoje, falando com você, amigo produtor rural. O Batalhão Rural, ele vem originário da Patrulha Rural, que foi um projeto da Polícia Militar, que se tornou um programa de governo, na gestão do governador Reinaldo Azambuja, e na gestão do atual governador Eduardo Riedel, ele transformou a Patrulha Rural em um batalhão, em um grande comando de policiamento rural. O que isso mudou da antiga Patrulha Rural para hoje, da forma que está com o batalhão? Nós temos um comando centralizado em Campo Grande, com 4 companhias espalhadas pelo estado, inclusive uma das companhias da sede é aqui em Dourados, que coordena todo o Cone Sul do estado, com mais de 30 cidades. E nós temos um comando único em Campo Grande, então, para padronizar protocolos. O mesmo atendimento que o policial realiza em Corumbá, realiza em Amombá, em Mundo Novo, na questão da visita técnica, da visita solidária, que nós vamos estar falando depois no bate-papo, e especializa o efetivo. Então, todo o efetivo do Batalhão Rural hoje, ele é especializado no atendimento ao homem do campo. E uma situação que chama bastante atenção, Coronel, é o programa, né, Campo Mais Seguro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa. Então, o programa Campo Mais Seguro do governo do estado, inclusive ele faz parte do contrato de gestão da Polícia Militar com o governo, um compromisso que a polícia fez com o governo, um contrato assinado de fazer entregas de serviço. O ano passado, o primeiro ano do Batalhão 2024, nós tínhamos a meta e cumprimos de 20 mil ações de policiamento rural no estado. E para este ano 2025, com o investimento do governo do estado, com novas viaturas, nós recebemos 36 novas viaturas na cor marrom. Então a viatura marrom que você vê andando nas áreas rurais pertence à Polícia Militar Rural. E nós recebemos também um apoio de efetivo. Mais de 30 novos policiais da última turma vieram para a Polícia Rural, para o nosso batalhão. Então com isso nós conseguimos fazer um planejamento para que este ano realizemos 35 mil ações de policiamento rural, com um acréscimo então de 75% comparado ao ano anterior. Isso só é possível com esse forte investimento do governo. O programa Campo Mais Seguro, ele consiste num trabalho preventivo realizado em todas as propriedades do estado, cadastrando as propriedades, estreitando os laços com os produtores, então facilitando a troca constante de informações por meio da nossa rede de vizinhos em alerta, que é um grupo de WhatsApp setorizado em cada cidade, que a Polícia Militar Rural administra esse grupo, para troca de informações na área de segurança pública, e tem permitido grandes resultados de apreensões de combate ao crime com base nessa troca de informações constante. Coronel, e como é que faz para se cadastrar o programa, né? E como é que funciona o monitoramento dessas fazendas? Certo. Como que funciona o trabalho do Batalhão Rural hoje? Nós visitamos a propriedade, primeiramente. Pela primeira visita, a propriedade não nos chamou, por exemplo. Nós visitamos a propriedade. Se o produtor tiver um tempo para nos atender com mais calma, não for atrapalhar o manejo diário dele, a gente fica em torno de 1 hora na propriedade e realiza uma visita técnica. Na visita técnica, nós vamos cadastrar a propriedade num sistema de georreferenciamento, com as coordenadas geográficas, para facilitar um acionamento futuro, uma chegada rápida naquela propriedade. Nós vamos colocar o nome de todos os funcionários, fotos, e aí a gente faz a checagem do funcionário. Foto da marca de gado, foto do implemento agrícola, marca, e realizamos uma inspeção na propriedade para dar dicas de segurança de como o produtor pode melhorar a sua propriedade para reduzir a chance de ser vítima de um crime. Então, por exemplo, a gente orienta a iluminação da propriedade tem que ser na parte externa iluminada da sede e a parte da sede mesmo desligada as luzes à noite. Assim você vai enxergar um suspeito e o suspeito não vai enxergar os produtores, não vai enxergar a família que está ali. O armamento, nas sedes que tem arma, a arma não pode ficar exposta, ela tem que ficar dentro de um cofre adequado, e nós fornecemos essa especificação técnica de que tipo de cofre tem que ser, trancado, e somente o dono ou uma pessoa de confiança pode ter acesso. Outras dicas como ter a porteira fechada ou cadeada, e muitos perguntam para nós, mas por que eu vou ter uma cerca em volta da propriedade, sendo que na área rural, se o bandido quiser, ele pula a cerca? Vou lhe responder, porque assim a gente atrasa e dificulta o bandido na ação delituosa, e este atraso, às vezes, de segundos ou de minuto,
permite que a polícia chegue no local e prenda eles em flagrante. Então a gente dificulta para ganhar tempo. E uma série de outras informações, câmeras de segurança, iluminação, qual é o tipo de câmera. Tivemos alguns casos de pivô de irrigação sendo furtados, a fiação, os maquinários, né, nas fazendas que fazem irrigação. Como que eu resolvo isso? Então nós temos uma cartilha técnica também, ensinando e explicando o produtor que tipo de câmera ele deve utilizar, que tipo de iluminação ele deve utilizar, que geralmente fica próximo dos rios, os pivôs de irrigação. Então nós temos uma série de material, de cartilhas, e nós entregamos lá nessa visita técnica e a partir daquele momento o produtor passa a fazer parte do programa Campo Mais Seguro, do governo do estado. E depois nós continuamos realizando visitas comunitárias para saber se está tudo bem. Está tudo bem na sequência. Se acontecer um crime, nós temos uma visita solidária, que daí é para tentar realmente dar uma resposta para o produtor do que aconteceu, uma resposta repressiva em conjunto com as demais forças de segurança pública. Todas essas mudanças, coronel, né, que acontecem na fazenda através aí das orientações da Polícia Militar Rural, é isso que faz com que vocês consigam aí localizar, né, os bandidos tão rapidamente como a gente tem visto aí nas últimas operações? Sim, eu acho que a parceria com o produtor rural, tenho certeza disso, é o grande diferencial do nosso trabalho. Hoje a troca de informação ela é constante e o produtor ele sabe para quem informar, que são os policiais rurais que trabalham naquela região. Os policiais são fixos em cada cidade, então sempre é o mesmo policial que vai estar atendendo, que conhece a rota, que conhece as fazendas e conhece os produtores daquela região. Nós temos um exemplo, o ano passado lá em Corumbá, que aconteceu um latrocínio e rapidamente as forças policiais fizeram um cerco e 3 horas depois os criminosos estavam presos. Essa velocidade se dá pela troca de informação constante. Tivemos um outro caso, uma pessoa também na região do Pantanal, amedrontando as fazendas, né, com arma, dando tiro. Ele tinha cometido um homicídio, né, tinha matado uma pessoa e estava fazendo baderna, digamos assim. E a Polícia Rural abordou ele e conseguiu, ele reagiu à abordagem, atirou contra os policiais, estava armado, né, e infelizmente ele foi alvejado e veio a óbito. Mas a Polícia Rural ela é uma polícia extremamente comunitária, próxima da população, mas também pronta para dar uma resposta à altura se precisar. A gente percebe aí uma grande movimentação, né, da Polícia Militar Rural no estado todo, né, coronel? E aí para o produtor rural que está em casa poder entender melhor o que vai mudar na fazenda dele, além de todas as orientações, né, que a Polícia Militar Rural fala para ele, olha, tem que mudar aqui, tem que mudar ali para garantir melhor segurança. O que mais muda naquela propriedade quando o produtor decide, olha, vou fazer parte do cadastro da Polícia Militar Rural? Então, nós temos uma central de monitoramento lá em Campo Grande, são telões enormes com um mapa do estado todo, e lá nós temos registrado em um dos telões todas as propriedades cadastradas no nosso programa hoje. Hoje nós temos 15.200 propriedades cadastradas no programa Campo Mais Seguro no estado. E nós temos um pontinho verde lá em cada uma dessa propriedade. Nós conseguimos mapear e verificar os locais onde temos menos propriedades cadastradas para direcionar o policiamento preventivo. E aonde tem a propriedade, ela recebe a visita constante da Polícia Militar Rural. O fato dele estar cadastrado no programa facilita muito para um acionamento. Então, por exemplo, eu estou com uma situação suspeita aqui na minha propriedade ou na propriedade do meu vizinho. Quando ele ligar para a nossa central de informações, que foi esse número que eu passei, o nosso policial, a nossa central, vai direcionar a viatura mais próxima e essa viatura ela já vai acessar o aplicativo e no banco de dados ela já vai ter as coordenadas geográficas para chegar lá. E isso é fundamental, porque o tempo de deslocamento do policial vai reduzir ali em 5 minutos, em 10 minutos. Se ele não tivesse essa informação, ele ia ter que procurar a propriedade. Sim. E às vezes não tem uma rota que chega direto para a propriedade, tem que desviar de algum local, tem que ligar para alguém para saber como é que chega, por exemplo. Sim. E se a propriedade está cadastrada, ela já está georreferenciada, já tem um mapa para ele chegar lá pelo GPS mais rápido. 3 minutos faz uma diferença absurda para a gente. Sim. No resultado, às vezes, de prender alguém em situação flagrancial. Fora também, né, coronel, que a Polícia Militar Rural ela vai ter todo também os nomes dos funcionários que são da fazenda, enfim, ela tem todas as informações que são necessárias
para fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Reduzindo aí o tempo de trabalho, do tempo de resposta. E nessa sua pergunta, eu queria destacar a parceria que nós temos com a IAGRO. Nós temos um trabalho em conjunto com a IAGRO para fazer o monitoramento do transporte de gado no estado, nas GTAs, né? Guia de Tramitação Transporte Animal. Quando o gado está se deslocando, a gente tem alguma situação, às vezes, suspeita ou diferente, a gente realiza também a abordagem em apoio com a IAGRO. Nós temos policiais dentro da IAGRO trabalhando. E também gostaria muito de destacar o trabalho da FamaSul. A FamaSul, ela que congrega e representa todos os sindicatos rurais do nosso estado, ela está totalmente alinhada com o trabalho do Batalhão Rural, nos apoiando desde o início, desde a criação da Patrulha Rural. E queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Bertoni, o presidente, o Fred e toda a equipe lá da FamaSul. E o trabalho brilhante que eles fazem de abrir as portas para nós dos sindicatos rurais. Então a FamaSul, ela permitiu que o ano passado nós estivéssemos fazendo reuniões em 34 sindicatos rurais do estado, a grande maioria, nós temos 64, então quase a metade, mais da metade, a gente fez reuniões já. E nessas reuniões nós damos capacitações para os membros da diretoria e para todos que estão presentes, que querem vir, sobre orientações de segurança, sobre como se cadastrar no programa, tiramos dúvidas de determinada situação que está ocorrendo naquela região, criamos protocolo e passamos para eles. Então, agradecer à FamaSul e a IAGRO por esse trabalho em conjunto, além da Deleagro, que é a delegacia, que também nós trabalhamos em conjunto. É importante destacar, como o senhor falou mesmo, né, que é um trabalho que funciona no estado inteiro. Isso. E aqui, né, no programa Semear MS, é gravado na região da Grande Dourados, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo esse trabalho aqui na nossa região, se os produtores rurais estão aderindo. Sim. Dourados é uma cidade privilegiada, né, por vários motivos. E na polícia não seria diferente. O Batalhão de Polícia Militar Rural está dividido em 4 grandes companhias. Então nós temos uma na sede em Campo Grande, responsável pela região central do estado, uma companhia responsável pelo Bolsão e Norte, sediada em Três Lagoas, uma outra companhia responsável pelo Pantanal, sediada em Aquidauana, e uma companhia responsável pelo Cone Sul, sediada aqui em Dourados. Então Dourados ele é a sede da nossa companhia, que coordena os trabalhos de todos esses municípios aqui da região. São 33 municípios que o comandante, o capitão Frais, da companhia, coordena aqui de Dourados. Então, em Dourados, por ser uma região muito produtiva, nós temos um alto número de produtores cadastrados no programa e nós estamos constantemente participando de eventos, tanto no Sindicato Rural de Dourados, que nós já viemos algumas vezes, como também de todas as exposições, feiras agropecuárias. Nós estamos com stand nas feiras, à disposição do produtor para tirar dúvidas. E, produtor, se qualquer cidade do estado que você for, nos procure o stand do Batalhão Rural. Lá, além de você se cadastrar, vai receber também os folders que nós temos aqui, com dicas de segurança, com dicas de prevenção a incêndio. Coronel, eu quero agradecer a sua presença aqui e desde já convidá-lo, né, para outras entrevistas tão esclarecedoras como essa. A gente quer muito acompanhar o trabalho da Polícia Militar Rural, né, tanto a nível de estado como aqui na nossa região da Grande Dourados. E desde já se sinta convidado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a gente, muito esclarecedora. Muito obrigado, Valéria, e a todos os amigos do programa Semear. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!